Bom, comecei a gravar aqui. Hoje é dia 25/10. Então, o tema da aula de hoje são expressões regulares. É uma continuação, né, do tema anterior, né, dos autômatos, tanto os autômatos finitos determinísticos quanto os não determinísticos. Isso por quê, né, que é uma sequência do mesmo tema? Porque tanto os autômatos, tanto os finitos determinísticos quanto os não determinísticos, eles denotam linguagem. Assim também as expressões regulares, tá? Só que as expressões regulares é uma outra forma de você denotar a linguagem, que é muito utilizada, onde vocês com certeza irão aplicar na disciplina de compiladores, quando fizer a especificação lá do analisador sintático, tá? Então, nós vimos, né, que os autômatos eles possuem duas notações, né? O diagrama de estados e a tabela de transições. Até mostrei, né, no caso de uma ferramenta, né, que nós podemos trabalhar aí com diagramas de estados, né, que é o GFLab, uma ferramenta visual que ajuda bastante no entendimento de autômatos, né? Ele tem um simulador lá muito interessante. E aí nós vimos aí algumas notações para linguagens, né? Notação de conjuntos, né? Ou notação de formadores de conjunto, tá? Como exemplo, o que é essa notação? É dado uma linguagem L, tá? Uma palavra W, tal que existe uma regra sobre W, tá? Então, essa é a notação de formador de conjunto, né? Então, existe o que? Uma cadeia que faz parte de uma linguagem, só que essa cadeia ela é formada seguindo algumas regras, tá? É isso que a notação de conjunto fala. Mas existe também uma outra notação, que é o que nós vamos estudar a partir da aula de hoje, que tem que entender muito bem também desde o início, porque daqui para frente a gente só vai usar ela, tá? Que são as expressões regulares. Se algum de vocês aí já trabalha com programação, né, em algum momento você já deve ter utilizado expressões regulares. Ou mesmo que não trabalhe com programação, para te dar uma ideia assim bem prática, por exemplo, lá no Word, né, ou qualquer editor de texto, toda vez que você tem lá um texto e você quer fazer uma pesquisa naquele texto, quando você faz um Ctrl F, né, com um botão de localizar, você informa lá uma expressão e essa expressão tem que ser encontrada no texto, tá? Essas expressões, ou melhor, esses campos, né, texto, né, eles permitem o uso de expressões regulares, tá? Então, dá para você ter uma ideia na prática de como funciona isso aí. Bom, nós iremos, assim, as expressões regulares, elas são baseadas em álgebra, né? Então, nós temos, por exemplo, um conjunto A, tá? E uma coleção de operações que nós podemos fazer sobre esse conjunto A. E quais são os tipos de operações que nós podemos ter, né? Nós podemos ter operações zero-árias, no caso seriam as constantes, né? Você não tem nenhum operador, né? Envolvendo aqui os operandos. Você tem os operadores unários, tá? Como, por exemplo, aqui o sinal de menos, né? Para denotar que isso aqui é um elemento negativo. E ainda você tem, aliás, um outro exemplo, né, de operadores unários, né, em programação, por exemplo, é o operador de incremento, né, o mais, o menos, também são considerados operadores unários. Você tem os operadores, né, binários, né, em que envolve sempre dois operandos, tá? Os operadores de soma, de multiplicação, de divisão, são exemplos aí de operadores binários. Você tem ainda, não aqui, tá, para nós, mas você tem também os operadores ternários, tá? Que é normalmente o mais conhecido dos operadores ternários é o operador de interrogação, em que você usa ele de forma muito similar a um if, né? Então, dado uma expressão, você utiliza lá o ponto de interrogação, né? Que eu vou mostrar um exemplo aqui, que é interessante. Em algum momento vocês podem se deparar na frente dele, tá? Por exemplo, eu falo assim, x maior que 2, tá pequenininho, né? Deixa eu colocar um pouco maior aqui. X maior que 2, tá?
criar xmod 2, tá? Xmod 2, ou seja, se o resto da divisão de um número por 2 for zero, né? Vou colocar aqui, ó, isso aqui foi igual a zero. Então a gente escreve par. Se não, né, os dois pontos aqui, senão a gente escreve ímpar, tá? Esse aqui é um exemplo de operador ternário, tá? Só para dar aí como exemplo. Mas o que nós mais iremos utilizar aqui são os operadores binários mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui a tela cheia. Então, né, no uso das expressões regulares, sempre essas expressões regulares elas vão ser utilizadas com relação a um alfabeto, né, que compõe um conjunto, tá? E as operações regulares elas ocorrem sobre membros desse alfabeto, tá? E nós temos aqui algumas definições importantes, tá? Como, por exemplo, as linguagens regulares, elas são fechadas sob as operações regulares. Vamos ver um exemplo disso para ficar mais concreto, tá? Então, dado um conjunto aqui de números naturais, né, partindo de 1 até n, então nós podemos afirmar que n, tá, ele é fechado sob a multiplicação. Como assim fechado? Se nós realizarmos uma operação de multiplicação, tá, ou seja, se a gente multiplicar 1 vezes 2, o 2 está dentro do conjunto. Se eu for multiplicar 2 vezes 3, que resulta em 6, o 6 faz parte dos conjuntos naturais. Então nós podemos dizer que a multiplicação, tá, a operação de multiplicação, ela é fechada, né, em cima de n, tá, ou sobre n. Tá? Mas nós podemos encontrar operações que não são fechadas no conjunto, como é o caso aqui da adição, né? Se você pegar aqui 1 e dividir ele por 2, que vai dar meio, meio não faz parte aqui do conjunto dos números naturais. Tá? Então esse é o significado aí do fechado, tá? Sobre sobre alguma determinada operação. Então, definido mais formalmente, uma coleção de objetos ela é fechada sobre alguma operação se, aplicando-se essa operação a membros da coleção, recebe-se um objeto ainda na coleção. Ok? Bom, as operações regulares, né, que são feitas em cima de linguagens regulares, né? Então, essas operações são aplicadas sobre elementos das linguagens regulares, que resultam em linguagens regulares, tá? Colocando em outras palavras, seja L1 e L2 duas linguagens regulares, L1, operação, né, aí eu falo uma operação que um operador regular, L2 é regular, tá? E aí nós vamos ver aqui os operadores regulares, né, que tem os operadores de união, concatenação e assim por diante, tá? Então, qualquer operação que nós fizermos com duas linguagens, qualquer operação dentro dessas que eu vou mostrar a seguir, deve resultar em uma linguagem regular, tá? Então vamos ver aqui a primeira operação, a operação de união, tá? Então A unido com B, X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, tá? Então isso vai resultar numa linguagem regular, ou seja, a união da linguagem A com a união com B vai resultar numa terceira, né, no conjunto C, que é uma linguagem regular também, tá? X, quem é X? X pode ser uma palavra, né, que pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B, tá? Outra operação muito comum, tá? É a operação de concatenação. Vocês já devem ter visto também isso aí em linguagem de programação, né? O que é concatenar, né? Concatenar variáveis, né? Normalmente é muito comum a gente fazer concatenação de strings, né? Você tem uma string, sei lá, S1 que é igual a olá, uma string S2 que é igual a mundo. Se você faz S1 mais S2, né, usando o sinal de mais, significa que você está concatenando e vai gerar uma terceira string que chamou lá mundo, tá? O conceito aqui é semelhante, tá? Com a operação de concatenação. Então, A concatenado com B é XY, né? Ou seja, palavra X concatenado com Y, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Ok?
Operador de estrela, né, ou fechamento, também conhecido como fechamento de Kleene, tá? O A estrela, ele é o quê? É o conjunto, né? X1, X2, né? Todas as palavras, tá? Tal que K maior que zero e cada XI pertence a A, tá? O que quer dizer isso aí, tá? Quer dizer o seguinte, que as palavras do conjunto A, elas podem aparecer K vezes, tá? Em que K, ele pode ser maior ou igual a zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a x1, ou seja, uma palavra x aqui, pode aparecer n ou zero vezes. Tá? Isso significa que é o operador de estrela aqui. Tá? Nós vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, a união e a concatenação são operações binárias. Né? Por quê? Você sempre tem dois operandos. Né? No caso aqui, duas linguagens. Né? E estrela é uma operação unária, que você só precisa de um único operador aqui sobre o conjunto. Tranquilo até aqui? Muito abstrato ainda? Tá bem meio confuso ainda, professor. Tá, vamos lá, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então vamos ver aqui algumas operações regulares aqui, né? Então, operação de união, tá? Vamos pegar essa linguagem aqui, tá? Então, essa linguagem, eu tenho três cadeias aqui, tá? Então, obviamente, aqui, né, pelos símbolos, essa é uma linguagem que ela é sobre o alfabeto binário, né, 0 e 1. Então, aqui eu tenho três palavras, tá? Então, eu tenho a linguagem L, que tem a palavra 001, 10 e 11. E eu tenho aqui uma outra linguagem M, que é formada o quê? Pela palavra 001 e por epsilon. O que é epsilon mesmo? Epsilon significa a string vazia, né? Lembra lá dos autômatos finitos não determinísticos, né? Te necessita disso. Que dada uma entrada vazia, o autômato ele pode ir para mais de um estado, né? Então o conceito aqui é o mesmo, tá? Então, se eu tenho uma união de L com M, é resultado, né? É o mesmo conceito, pessoal, de operação de conjuntos, né? Então, o epsilon, tá? Que não fazia parte de L agora, né? Ele entra aqui. O 10, tá? Que está aqui. O 001, que está aqui. O 11, que está aqui. E o 001, que estava aqui em M, e também está em L, a gente só coloca uma vez. Por quê? Em um conjunto você não tem elementos repetidos, tá? Então aqui é o conceito mesmo de conjuntos lá da matemática. Operação de concatenação, então os mesmos conjuntos LM. O que é operação de concatenação? Você vai pegar essa cadeia aqui, ó, 001, e vai concatenar com epsilon. Qual que vai ser a cadeia resultante? 001. Por quê? Qualquer cadeia que você concatenar com epsilon resulta nela mesmo, porque o epsilon é vazio, tá? Então 001 com epsilon, 001. 10 com epsilon, 10. 11 com epsilon, 11. Agora vem o quê? A concatenação de 001 com 001. Gerou essa cadeia aqui, ó. 001, 001. Concatenou, juntou, né, as duas cadeias, tá? Aí depois 10 com 001. Resultou nessa cadeia. E por fim, 11 com 001 resultou aqui nessa cadeia. Ah, tá, acho que entendi. Entendeu? Né? É uma combinação, né? Você vai fazendo. Faz esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, depois repete esse com esse com esse e esse com esse. Tá? Resulta nessas cadeias aqui. Isso aqui é concatenação. Entenderam? Tranquilo? Tá aqui? E no caso, se tivesse no lugar um epsilon que seria vazio, se tivesse, por exemplo, o 1, ia fazer tipo chuveirinho lá. E a gente tem matemática, né? Unir primeiro 001 com 1, por exemplo, e depois 001 com 001, né? Isso. Você faz 001 com 1, né? Isso. Aí depois 10 com 1, aí vai ficar 101. Aí você vai fazer 11 com 1, vai ficar 4 uns, certo? Aí depois você repete as mesmas operações com o segundo elemento aqui, Entendi. concatenando. Certo?
O conceito é o mesmo. Bom, e o operador de estrela, tá? Vai aparecer mais um operador parecido com estrela daqui a pouco, tá? Mas vamos entender o estrela primeiro. Então você tem o conjunto L, ou a linguagem L, em que eu tenho duas cadeias, 0 e 11. 11 não, né? 1, tá? Então, o que quer dizer o estrela? O estrela é o seguinte, é concatenar esses elementos, tá? De forma repetida N vezes, tá? Lembrando que, de acordo com a definição aqui, né? Esse N, ele pode ser inclusive zero, tá? Se ele pode ser inclusive zero, então nesse conjunto L estrela aqui, eu tenho que ter quem? O epsilon, porque o epsilon é a cadeia vazia, é o nada, né? Então aí vai aparecer o zero uma vez, vai aparecer o zero duas vezes, vai aparecer o zero três vezes, né? E assim por diante, tá? Ele pode se repetir um número N de vezes aqui, ou K vezes, né? De acordo com essa definição aqui. Pode repetir aquela última, professor? A estrela? Sim. Eu tenho essas duas palavras aqui, 0 e 11. 0 e 1, tá? 11 não. 1, tá? Concatenado aqui. O operador de estrela, ele significa o seguinte, que nós podemos repetir essa palavra aqui, por exemplo, a 0, nós podemos repetir ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, K vezes. Ou nenhuma vez. O que é o nenhuma vez? É o epsilon, que é a cadeia vazia. A mesma coisa nós podemos fazer com um 1 aqui. Nós podemos repetir ele duas vezes, três vezes, quatro vezes. E ainda, nós podemos ainda repetir uma combinação dos dois. Tá? Que é o caso aqui, ó. 0, 1, 1, né? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? Assim, nós podemos repetir esses números, essas cadeias aqui, o número N de vezes, inclusive concatenados. Tá? Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia do operador de estrela. Eu tenho alguns exemplos, tá? Que eu vou colocar mais à frente aqui. Mas imagina o seguinte. Imagina, tá? Que nós estamos escrevendo lá um analisador sintático lá de um compilador, tá? Deixa eu abrir aqui o typewriter aqui para a gente colocar um exemplo. Imagina que o nosso compilador ele tenha que reconhecer, por exemplo, identificadores, né? O que são identificadores? Identificadores são os nomes de variáveis, certo? Então vamos colocar aqui que eu tenho uma variável chamada A, tá? Mas eu posso ainda ter uma variável chamada de AA. Ou ainda uma variável chamada de AA, 3As, 4As, 5As, tá? Vai ter um número aí grandes de A, tá? Como que o analisador sintático sabe, por exemplo, que esse A aqui, ó, ele se repete um número N de vezes, tá? É por meio de uma expressão regular, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, A asterisco, tá? Na verdade, dessa forma aqui, tá? Para ser mais correto, significa que esse A aqui, ó, ele pode se repetir N vezes, tá? Isso aqui é a mesma coisa que A e assim por diante. Ou ainda nenhuma vez, tá? Posso ter um conjunto vazio. Tá? Então esse operador estrela ele serve para isso. Ele serve para mostrar que o símbolo ele pode aparecer repetidas vezes. Certo? Conseguiram entender a aplicação disso na prática? Sim, mais ou menos. Tá? Porque assim, um analisador sintático de um compilador, como que você faria para ele poder entender, tá, que A é uma variável, mas AA também pode ser o nome de uma variável, tá? Vocês programam aí em C, Java, C Sharp, Python no programa? Mais ou menos em C, professor. Tá? Quando você declara lá uma variável lá, assim, ó, vamos colocar assim, ó, int A.
tá? Int é o tipo de uma variável, certo? E A é o nome da variável, é o identificador, tá? Mas esse identificador, ele pode chamar A, ou ele ainda pode chamar A, você concorda? O compilador aceita, se você declarar. Se declarar assim, int A igual a 10, ou a 2, por exemplo. Tá? Ele aceita. Mas se você colocar mais um A aqui, ele também vai aceitar. Se eu colocar mais um A aqui, ele também vai aceitar. E por que que ele aceita? Tá? Porque o identificador, para ele reconhecer esse identificador aqui, ele faz uso de expressões regulares, entendeu? Tá? Tá? Por exemplo, essa expressão aqui, tá? Que é um identificador, então int vai ser um token, né? Vocês vão aprender o que é token lá na disciplina de compiladores. Aí, o AAA, ele vai ser um identificador, tá? Mas ele vai ser um identificador de que tipo? Tá? Ele vai ser um identificador em que eu tenho aqui uma letra qualquer, tá? É um caractere qualquer que se repete um número X de vezes, entendeu? E a forma de você denotar isso aí é por meio de expressões regulares, tá? Sei lá, você pode colocar aqui asterisco, assim, entendeu? Então o identificador vai ter que começar obrigatoriamente com A, e ele pode ter vários As, tá? Ou ainda o identificador ele pode ter qualquer letra de A a Z, tá? Entendeu? E essas letras podem se repetir N vezes, tá? Então a ideia do asterisco é essa aí. Um símbolo ele pode se repetir várias vezes ou nenhuma vez, certo? Para isso que serve. Lembra que eu pedi no trabalho aí para vocês, né? Que vocês pressupõem que vocês já devam estar desenvolvendo, tá? Que é o quê? Pegar esses conceitos aqui que a gente está vendo, de linguagens formais e autômatos, e ver a aplicação deles lá em compiladores, porque aí fica mais concreto para vocês, entendeu? Senão fica muito teórico, né? Ela já é uma disciplina bem teórica, né? Então, a aplicação de linguagens formais e autômatos é na disciplina de compiladores, tá? Não só de compiladores, mas principalmente em compiladores. Certo? Bom, então nós já vimos aqui o operador de união, concatenação e o estrela. Aí temos alguns teoremas aqui, tá? Você não precisa decorar nenhum teorema, tá? Você vê que não pedir isso na prova, na avaliação, nem faz sentido pedir. Mas é importante que você entenda os teoremas para saber se o que você está fazendo ali, né, faz algum sentido, né, com as operações regulares, tá? Então o teorema é o seguinte: a classe de linguagens regulares, ela é fechada sob a operação de união. Vou repetir, a classe de linguagens regulares, ou seja, as linguagens regulares, né, linguagens que são do tipo regular, elas são fechadas em união de duas linguagens, A1 e E2, vai resultar o quê? Numa terceira linguagem, que ela é regular também. Assim como nós falamos aqui sobre, né, no caso aqui dos operadores, perdão, aqui dos conjuntos naturais, tá? Se a gente fizer a multiplicação de qualquer número aqui com algum outro número aqui, ele vai resultar num terceiro que faz parte do conjunto N, tá? Aqui o conceito é o mesmo, mas a gente está falando o quê? Do operador de união, tá? A linguagem A1, união com a linguagem A2, vai resultar numa outra linguagem, né, numa A3, por exemplo, que ela é regular. Como que você prova isso, tá? E essa disciplina de linguagens formais autônomas, ela tem muito isso de prova, tá? Se vocês forem ler lá o livro lá, né, do Sitzer, né, enfim, tem os livros de linguagens formais autônomas aí que eu coloquei nos slides, vão ver que tem muita prova, né, prova do ponto de vista matemático. Tá? E uma prova que você pode utilizar, né, uma técnica para utilizar para fazer essa prova aqui, é a construção. Construção do quê? A1, né, a linguagem A1, ela é regular se existe um autômato M1 que reconhece essa linguagem.
A2 também é regular se existe um autômato aqui chamado de M2 que também reconhece essa linguagem. Se nós construirmos um autômato M que simula o quê? M1, tá? Esse autômato M1 e um autômato M2, aceitando se uma das simulações é aceita, ou seja, se nós conseguimos construir um autômato M1, tá? A união, tá, de M1 com M2, que vai ser um autômato M, e esse autômato ele reconhece as duas linguagens A1 e A2, então nós provamos que a união das duas linguagens A1 e A2 são regulares. Tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui, né, de como seria isso. Então, esse aqui é um autômato M1, tá? Essa máquina de estados M1, tá? Que reconhece a linguagem A1, tá? Nós temos também um autômato M2 que reconhece a linguagem A2, tá? Nós podemos, então, criar um autômato M, tá? Esse autômato aqui, ó. Observe que esse autômato M, o que ele fez, tá? Nós criamos mais dois estados aqui, um estado inicial e um estado final, tá? Que ligou aqui, né? Vamos colocar assim, aos dois autômatos que já estavam construídos, que é M1 e M2, tá? Então, o que nós podemos analisar a partir daqui? Esse autômato M, primeira coisa que eu te pergunto, esse autômato aqui, ele é determinístico ou não determinístico? Vocês viram na prova lá, e eu vi, percebi, inclusive, que vocês se equivocaram um pouco com esse conceito. Eu acredito que seja não determinístico, por Não causa de... que, por Uhum. causa que ambos estão partindo para a mesma direção. Ambos os valores estão partindo na mesma direção diferentes. Então, pode ir tanto para um valor, tanto para um caminho, tanto para o outro, vai dar o mesmo resultado. Isso, Gabriel, eu só vou complementar o que você colocou, que é o seguinte, eu tenho esse autômato, eu tenho esse estado inicial aqui. O epsilon vai tanto para esse estado quanto para esse, entendeu? Tá? Então, se eu tenho a possibilidade de ir para dois estados ao mesmo tempo, com a mesma entrada, no caso aqui a entrada epsilon, então eu tenho um paralelismo, isso aqui caracteriza um autômato não determinístico. Certo? Mais ainda, tá? Transições que ocorrem com epsilon, com a cadeia vazia, só os autômatos não determinísticos. Tá? Então, nós poderíamos, assim, testar, por exemplo, se uma cadeia, tá? Uma cadeia X aqui, tá? Que tem 0101, tá? Se ela é aceita ou não por esses autômatos, tá? Então, veja, aqui eu tenho uma operação de união, tá? Se essa máquina 1 aqui, tá? Se esse autômato M1, ele reconhece essa cadeia e o autômato M2 não reconhece, o autômato M reconhece. Por que o autômato M reconhece? Porque o autômato M é formado por esses dois outros subautômatos aqui, né? Então, se esse reconhecer e esse não reconhecer, não tem problema. Porque essa cadeia aqui vai ser reconhecida e o autômato vai chegar no estado final de aceitação. E assim vice-versa, tá? Então a prova é essa, nós conseguimos construir então, tá, um autômato com base nos outros dois autômatos, tá? Que gerou em quê? No autômato M, que é a união de autômato M1 com M2. Do ponto de vista de linguagem, então essa máquina M, né, esse autômato M, que reconhece uma linguagem L, essa linguagem ela vai ser igual ao que? A linguagem L de M1, a união L de M2, do autômato M2. Tá? Então, a união dessas duas linguagens resulta nessa linguagem L aqui. Está feita a prova. Tá? É importante também, né? Olha como assim, fica muito mais fácil quando a gente trabalha com autômato não determinístico, porque se fosse para a gente em cima de a partir de dois autômatos, M1 e M2,
construir um terceiro que seja determinístico, a gente teria mais trabalho aqui, tá? Então foi muito mais simples a gente criar um autômato M não determinístico, tá? E aí depois, em um determinado momento, a gente pode converter, né, o não determinístico em determinístico, como a gente já viu em outras aulas. Um outro teorema que nós temos aqui é a classe de linguagens regulares, que ela é fechada sob a operação de concatenação, tá? Em outras palavras, se A1 e A2 são linguagens regulares, então A1 concatenado com A2 também é regular. Qual que é a prova para isso? O processo é o mesmo, tá? Temos que construir um terceiro autômato aí que reflete a concatenação de duas linguagens, tá? Vamos lá. Então, nós temos um autômato M aqui, tá? Que ele foi formado o quê? O autômato M1, ele reconhece uma parte aqui dessa cadeia, tá? Por exemplo, 0, 1. O autômato M2 reconhece essa outra parte aqui da cadeia. Os dois juntos reconhecem a cadeia toda, tá? Ou seja, o autômato M1 concatenado com M2 reconhece a cadeia toda, tá? Tá aqui, ó, o símbolo de aceitação aqui, né? Certo? Então, M1 concatenado com M2 reconhece as linguagens L de M1, L concatenado com L de M2, que reconhece a linguagem L do autômato M. Perceberam a diferença da união para concatenação? Tá? É como se esse autômato aqui ele só reconhece uma parte aqui da cadeia, tá? Só o 0, 1. Esse autômato M2 reconhece aqui essa segunda metade aqui da cadeia. E os dois juntos conseguem reconhecer a cadeia como um todo. Certo? Certo. Aqui, ó, no caso da união, não, tá? Um ou outro que reconhecer já é suficiente. Aqui não. Na concatenação, os dois têm que reconhecer, tá? Porque é numa sequência. A cadeia começa a ser lida aqui, no estado inicial, M1 processa, depois M1 passa o controle para M2 por meio de epsilon, tá? E continua o processamento da cadeia aqui até chegar no estado de aceitação. É dividido em partes, então, né, professor? O processamento é dividido em duas partes aqui no caso, né? Uma parte M1 faz, outra parte M2 faz processamento. Tá? Mas o conceito de concatenação é aquele que a gente viu, tá, pessoal? Se você já trabalha com concatenação aí em strings, né? Com strings, o processo é o mesmo, tá? Já trabalharam? Só por curiosidade, já trabalharam com concatenação de strings ou não? Não, Nunca professor. viram isso? Nunca viram? Não, a gente mexia mais com valores lógicos mesmo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Algum problema aqui no meu teclado. O teclado simplesmente travou. Não sei porquê. Eu queria mostrar para vocês lá no navegador mesmo, tá? Mas é assim, ó. Vou mostrar aqui no. Tá? Você tem uma variável, tá? Tanto faz, tá? Vou pegar JavaScript aqui, tá? Por exemplo, tá? Var S1 igual a olá, certo? Perfeito? Essa aqui é uma variável do tipo string. Var S2 igual a mundo.
Tá? S3 vai ser igual a S1, operador de concatenação no JavaScript ou no Java, no C# é o mais S2. S3, então, vai ser igual a olá mundo, desse jeito aqui. Entenderam o que é concatenação? Ficou claro agora? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, continuando. Terceiro teorema é que a classe de linguagens regulares ela é fechada sob operação de estrela, tá? O fechamento de Kleene que a gente viu agora há pouco, tá? Tem outras palavras, se há uma linguagem regular, a estrela também é regular. Como que nós podemos construir essa prova aqui? A é regular se existe um autômato M. Então construímos um autômato M' que simula M com a possibilidade de ir direto para o estado de aceitação. E a possibilidade de voltar de um estado de aceitação para o inicial. Vamos colocar isso na prática aqui. Tá? Então, nós temos aqui um autômato M aqui, tá? Autômato M, que ele passa, tá? De um estado para esse, né, desse estado final dele aqui, vamos colocar assim, por estado inicial por meio da cadeia epsilon. Até aqui, nenhuma novidade. Mas eu tenho um autômato M', em que eu tenho um estado inicial e eu tenho um estado final de aceitação. Tá? O que quer dizer com isso? Tá? Se aqui eu inserir um símbolo, tá? Um único símbolo, por exemplo, um azinho minúsculo, o autômato pode reconhecer. Tá? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, uma cadeia binária mesmo, tá? Só para não jogar letras aqui. Vamos pegar o alfabeto, seria o sigma, mas eu estou sem o sigma aqui para mostrar, tá? Mas imagina que isso aqui é o sigma, tá? Ou pegar a linguagem L, né? Vai. L, tá? Vamos supor que eu tenho aqui em L, eu tenho dois alfabetos, né? Dois símbolos, né? 2, 0 e 1. E uma cadeia W aqui, por exemplo, que é 0, 1, 0. Tá? Aqui, ó, tá? Esse autômato, se eu passar para ele o 1 aqui, 1, ele vai direto para o estado de aceitação. Entendeu? Tá? Então, esse autômato aqui, ele reconhece esse primeiro símbolo aqui. Tá? Ou ele ainda pode reconhecer esse símbolo concatenado com esse, ou ainda esse símbolo concatenado com esse, ou ainda todos esses símbolos aqui que formam essa cadeia. Tá? Então, o que nós queremos dizer com isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, essa cadeia W aqui, ela é igual a 1 asterisco, tá? Isso significa que W é igual ao quê? A 1, 1, ou a 1, 1, ou a 4 1s e assim por diante, ou a nenhum 1. Tá? Vamos voltar aqui para a imagem. Tá? Então, esse primeiro 1 aqui, ele foi aceito. Se vier essa cadeia aqui, ó, 1, 1, ele também é aceito. Se vier 3 1s, ele também é aceito. E se não vier nada, vier vazio, ele também é aceito. Tá? Porque essa é a ideia aqui do estrela. Tá? Pode vir um símbolo ou vazio. Tá? Operador de vazio. Certo? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se isso aqui é relevante para a gente falar agora. Sim, as operações de constante, né, que também elas denotam uma expressão regular, tá?
O que seriam as constantes, né? É o seguinte, vou tentar dar um exemplo aqui, usando compiladores, tá? Imagina o seguinte, ó. Imagina que você, né, você é um programador, e você digitou lá no seu programa em C, você digitou I. Só I, tá? O que acontece? I, para o compilador, pode ser uma variável, tá? Que aqui nós vamos chamar de identificador, né? Então, I pode ser um identificador, tá? E aí tem todo o que é uma expressão regular que ajuda a definir os identificadores, tá? Por exemplo, AZ aqui, ó, asterisco, é uma expressão regular que serve para reconhecer letras de A a Z, tá? Incluindo o I, tá? Então, a gente poderia ter essa expressão regular aqui, ó. Fazer o seguinte. Não assustem, tá? Expressão regular, ela é assim mesmo, tá? No início ela é estranha, mas depois você entende aí o jeito dela, tá? Ou ainda concatenado com 1 até 9. Eu vou fechar. Aqui eu vou colocar a estrela de novo, tá? Essa expressão regular aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Essa expressão regular aqui, ó, tá? Ela pode ser utilizada para reconhecer diversos nomes de variáveis, tá? Mas essas variáveis, elas têm que obrigatoriamente começar com uma letra. E aqui no caso eu coloquei letra minúscula, tá? Então, ela tem que começar com uma letra minúscula e ela pode estar concatenada ou com uma segunda letra minúscula ou com um número, tá? Então eu posso ter uma variável chamada de I, uma variável chamada de IB, IC, I2, I3. Isso aqui seriam identificadores. Perfeito? Identificadores são nomes de variáveis. Até aqui entenderam? Acho que sim, professor. Tá? Então essa é uma expressão regular que você consegue criar para que o compilador entenda um identificador lá no analisador sintático. Até aí tudo bem. Tá? Ó, mais ainda, tá? Se vocês podem ainda fazer um teste lá no Word, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, com que o Ctrl F lá no Word reconheça qualquer dígito, qualquer número em um texto, se você colocar isso aqui, ó, colchete de 1 a 9, ele vai encontrar para você qualquer dígito lá no texto, tá? Não sei se aqui vai funcionar aqui. Vou fazer um Ctrl F aqui, deixa eu ver. Usando essa ferramenta aqui, eu nunca usei ela para fazer buscas, tá? Aqui o Foxt não aceita, tá? Mas o Word com certeza aceita, tá? Se você colocar no campo aqui no Ctrl S, no Ctrl F, né, para fazer busca, se você colocar uma expressão regular aqui, ele vai pesquisar, tá? Ele vai encontrar para você. E no Foxt não funciona, mas tem que ser um editor de texto mesmo, tá? Então isso aqui é uma expressão regular que denota um identificador, tá? Então eu tenho um identificador aqui que ele pode se chamar i, tá? Imaginando que i, por exemplo, pode ser uma variável que a gente usa lá no laço for, certo? I igual a zero, i menor que tamanho de alguma variável, i mais mais, e você faz a interação lá no for. Mas ainda pode ser que nós tenhamos aqui, ó, um if, tá? If, dessa forma aqui. E aí o compilador ele tem que saber o seguinte: espera aí,
O if é o quê? O if é o nome de uma variável, ou ele é uma palavra reservada que é um comando condicional. Então, nós sabemos que o if é um comando condicional, certo? Certo. Tá? Então, esse operador aqui, ó, esses operadores aqui que a gente fala, essa quarta operação regular aqui, que são as operações zero áreas, seriam as constantes, tá? Então, para o compilador identificar que o if é um if, então, lá no analisador léxico dele, tá? Ao invés da gente colocar uma expressão regular, a gente vai colocar a string mesmo, if. E aí ele vai reconhecer aquilo ali como sendo um if, tá? Do ponto de vista léxico, tá? Então, essa é a ideia aqui das constantes. Tá? Então, as constantes são operações zero áreas, porque você não tem nenhum operador tá, envolvendo elas. As operações elas operam sobre conjuntos, né, como a gente viu, mas muitas vezes nós as usaremos com símbolos. Tá? Ou seja, é uma concatenação, ao invés de dizer que A concatenado com B, nós iremos dizer que A concatenado com B sem os chaves aqui, tá? Sem denotar conjunto. Tá? Ou simplesmente AB. Tá? Por isso, nós iremos considerar que uma constante é uma operação também, tá? Que toma como entrada um símbolo, e o resultado é uma linguagem, né, um conjunto, cujo o único elemento é aquele símbolo. Tá? Então, por exemplo, o if aqui, ó, o if, ele é o quê? Ele é uma cadeia que faz parte de uma linguagem. Tá? E é uma cadeia o quê? Constante, tá? Que faz parte de uma linguagem. Tá? E mais ainda, tá? A gente pode enxergar o if como sendo i concatenado com f. Tá? Olha só que interessante. Podemos ver dessa forma também. Tá? E o i concatenado com f pode ser representado dessa forma aqui, ó, if. Tá? De acordo com o que está sendo dito aqui. Ó, né? Que o a concatenado com b pode ser simplesmente ab direto, sem ter o pontinho aqui no meio. Certo? Tá? Então isso aqui é igual a isso aqui. Ó. Tá? Vamos continuar então. A melhor forma de aprender é com exercícios, né? Com exemplos. Então vamos ver assim. Um exemplo aqui, tá? Então, eu tenho aqui AB, tá? A concatenado com B, tá? Isso significa aqui, pontinho. Em que A é o quê? A é igual a W, uma cadeia W, tal que W contém um número par de zeros. E B é igual a esse conjunto aqui, ó. A 0, 1, 1, 1, 0, 1. O que seria, então, a concatenação de A com B? Vamos, ó. Pessoal, vou dar uma dica que vai servir para a tua vida inteira, tá? Agora, se você já não ouviu ela antes. Toda vez que você encontra um problema complexo, você divide ele em problemas menores, mais simples, tá? Então vamos resolver a primeira parte do problema aqui. Primeira parte é isso aqui, ó. W tal que W contém número par de zeros. Consegue dar um exemplo de uma cadeia com número par de zeros? Vou colocar em vermelho aqui. Alguém pode dar um exemplo? 0, 0. 0, 0, né? É o número par de zeros. O que mais? 0, 0, 0, 0. 4 zeros, né? E assim por diante, né? Qualquer número par de Sim. zeros, né? É. Incluindo vazio, né? Vazio também pode ser, tá? Então vamos deixar assim por enquanto. Tá? Então, qual que seria a concatenação de A com B? Tá? Qual que seria? 0, 0. Vamos pegar aqui, ó, AB, tá? Qual que seria? 2 As.
0, 0. Com 0. mais um 0 aqui, né? Sim. Aí vai ficar 3 zeros, certo? Certo. Ou ainda a gente poderia ter Não. 0, 0 com 1, 1. Com Ou a gente poderia ter 0, 0 com 1, 0, 1. E assim por diante, tá? Você vai combinando, né? Entenderam? Isso que é sim. concatenação, Entendi. tá? Que é um exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Vamos construir então, qual que é a ideia aí da construção de expressões regulares, tá? Você segue a mesma ideia da aritmética, tá? Ou seja, você tem expressões elementares, que são constantes variáveis, e você tem operadores que formam expressões mais complexas, tá? E assim como na aritmética, tá, os nossos operadores, eles possuem precedência, ou seja, tem uma ordem, né? Por exemplo, nós sabemos que a multiplicação na aritmética ela acontece antes da adição e da subtração, né? Multiplicação ou divisão, certo? Então, as expressões regulares também, você tem as precedências, né? Quais são as precedências? Primeiro, é executado o quê? O que está entre parênteses, tá? Então, nessa expressão regular aqui, ó, tá? Ou, perdão, nessa expressão aritmética aqui, primeiro é executado o que está entre parênteses, o 2 mais 3. Depois é executado o que está entre colchete, né? Vezes o 4. E depois o que está entre chaves, mais 5. Certo? Então, com expressões regulares, ocorre da mesma forma. Constantes, né? Eu falei antes, mas eu vou repetir, tá? Algumas propriedades aqui das constantes, tá? Epsilon e vazio são expressões regulares, tá? Então, uma linguagem, tá, formada a partir de epsilon é o quê? É um conjunto vazio, tá? Que pode ser denotado dessa forma também. L, conjunto vazio, é igual a L ou L igual a vazio, tá? Se A é um símbolo qualquer, A é uma expressão regular. Então, a linguagem de A é o quê? É um único A aqui. Tá? Então, essas aqui são as linguagens que são formadas por constantes. Tá? Vou deixar mais concreto ainda nesse exemplo. Tá? Vamos novamente aqui. Vamos pegar a linguagem Java. Tá? Java. Alguém consegue me dizer assim, algum comando da linguagem Java aí? Nenhum? Não, não programa em Java, professor. Pessoal, eu não estou olhando o Meet agora, então se você escrever aí eu não vou conseguir ver, tá? Eu estou na tela aqui. Mas ó, o if, o while, o for, né? Certo? Isso aqui você tem na maioria das linguagens, né? Sim. Então esses são alguns exemplos aqui, tá? E tudo isso aqui é constante, ó. For é uma constante, o while é uma constante, o if é uma constante, tá? Então isso aqui tudo faz parte da linguagem Java, tá? Essas constantes aqui. Entre outras, tá? Você tem a class, né? Quando você define uma classe, né? Você tem o int, que significa um número inteiro, um float, né? E assim por diante, tá? Então isso aqui são todas constantes, fazem parte de uma linguagem. Beleza. O que mais que eu tenho, né? Aí eu tenho operadores de união aqui, ó. Então, se E e F são expressões regulares, E mais F é uma expressão regular de que forma? Vamos dar um zoom aqui na tela para ficar melhor a visualização. Então, a linguagem de E mais F ela é igual à linguagem de E união com a linguagem de F. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que eu tenho uma linguagem
Eu tenho uma linguagem aqui, vou usar de novo aqui o typewriter, tá? Eu tenho uma linguagem, vamos criar uma linguagem doida aqui, tá? Pensar numa aqui. Sei lá, eu tenho uma linguagem aqui, que eu vou juntar aqui a linguagem... Deixa eu pensar aqui... Sei lá, linguagem C, tá? Linguagem C mais a linguagem Java. União com a linguagem Java, tá? Vai gerar o que aqui? Vai gerar uma linguagem C, tá? Que é o que? A união com a linguagem Java. Não é bem assim, tá, pessoal? Mas eu estou só dando um exemplo, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter comandos da linguagem C, tá? Por exemplo, nós vamos ter lá, sei lá, o malloc, nós vamos ter ponteiros, né? Vamos pegar outro, sei lá, free, que faz parte da linguagem C, e da linguagem Java nós vamos ter class, nós vamos ter extends, né? E assim por diante, tá? Você vai ter o quê? Palavras que pertencem às duas linguagens, entendeu? Malloc e free pertence à linguagem C e class extends pertence à linguagem Java. Certo? Certo. Beleza. Então vamos lá. Qual linguagem que vocês já programam? Só para eu ter uma noção. C, professor. Mais ou menos C, né? C? Ah, então tá Foi bom. a única que a gente estudou aqui no... Uhum. Vocês fizeram algoritmos 1 e 2, é isso? Sim. Com Sim. linguagem C, né? Estrutura de dados Professor também. Nivaldi? Estrutura de dados também, né? Uhum. Maravilha. Sim. Então vamos lá. Expressões regulares, concatenação. E e F são expressões regulares, né? EF é uma expressão regular de que forma? A linguagem EF é concatenado o quê? Linguagem E concatenado com símbolos da linguagem F, ou com cadeias da linguagem F, tá? É assim que a gente denota. Operador de estrela, tá? É o quê? Se E é uma expressão regular, E estrela é uma expressão regular dessa forma aqui, ó. Linguagem formada em cima de E estrela é uma linguagem formada sobre expressões, né? Vamos colocar E, né, de expressões regulares aqui, tá? Estrela, tá? Ou seja, nós podemos repetir essas expressões, tá? Essa é a ideia. O parênteses vai ficar mais claro, tá? Quando a gente fizer alguns exemplos aqui com expressão regular, tá? Mas o parênteses significa que tudo que está dentro do parênteses, ele pode se repetir 0 ou N vezes, tá? Essa é a ideia. Então, parênteses, se é uma expressão regular, o E entre parênteses é uma expressão regular dessa forma aqui, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Ah, tá, que é sobre precedência, né? Então, o operador de estrela, tá? Ele tem precedência sobre a concatenação e a concatenação tem precedência sobre a união, tá? Então, nós temos aqui 0, 1, tá? E aqui é o que? É 0 concatenado com 1. E aí eu tenho o estrela. O que vai ser executado em primeiro lugar aqui? O estrela, tá? O estrela vai ser o executado aqui. E aí depois eu tenho aqui um mais 1. O que significa o mais aqui? Tá? O mais é o operador de união, tá? Assim como que a gente coloca o operador mais. Se eu quero mudar a ordem aqui, ó, dessa expressão regular, eu posso o quê? Colocar o parênteses e mudar a precedência. Então, 0, 1, estrela. Então, tudo que está dentro entre parênteses vai ser executado primeiro. União com 1. Ou ainda, eu posso mudar aqui, ó, o parênteses e executar essa operação primeiro, que está dentro do parênteses, e depois a que está fora. A que está dentro do parênteses, a primeira que vai ser executada é a 1 estrela, tá? Porque o estrela tem precedência sobre o operador de união. Então ele vai executar 1 estrela primeiro, união com 1,
e depois concatenar com o 0 aqui fora. Certo? Olha aqui, né, um outro exemplo, né, de expressões regulares. Vamos pegar aqui, então, eu tenho um alfabeto binário, 0, 1, e aí eu tenho essa expressão regular aqui, ó. 0 estrela, 1, 0 estrela. O 0 estrela significa que esse 0 aqui, ele pode se repetir nenhuma vez, é o epsilon aqui, tá, essezinho. Ele pode se repetir uma vez, duas vezes, três vezes, n vezes. O 1, aí depois vem o quê? Concatenado, né? Concatenou com 1. Isso aqui, ó. O 1 aqui, ele só aparece uma única vez. Tá? Então, 1 aqui é uma constante. O 0 asterisco significa que esse 0 aqui, ele pode aparecer nenhuma vez, ou uma vez, duas vezes, três vezes, ou n vezes. Tá? Então, essa aqui seriam as combinações possíveis para essa expressão regular aqui, ó. Tá? E se eu olhar todas essas combinações aqui, ó, eu chego a uma conclusão. Eu chego a uma conclusão. Qual conclusão que eu chego? Eu, utilizando essa expressão regular aqui, eu consigo definir uma linguagem, tá? Uma linguagem L, tal que W, tá? Que essas cadeias aqui, ó, essas aqui são as cadeias W, tá? Contém pelo menos um único 1, obrigatoriamente, tá? Então tem que ter um 1, ou ainda pode ter 1 0, 1 0 0, 1 0 0, 0 1, 0 0 1, essa quantidade de 0 seguida por 1, ou ainda 0 1 0, ou ainda 0 0 1, 0 0 0 e assim por diante, tá? Então, a expressão regular, ela denota o quê? Uma linguagem. Porque olha só a quantidade de cadeias que eu consigo formar só utilizando essa expressão regular aqui. Tá? Por consequência, utilizando lá a notação de conjuntos, né, que a gente já viu nas outras aulas, eu tenho que essa expressão regular aqui, ela denota uma linguagem em que W, né, as cadeias W, tal que W contém um único 1. Pessoal, esse exemplo aqui é importante vocês entenderem. Se você não entendeu isso aqui, a gente nem vai seguir. Você tem que entender esse exemplo aqui para a gente ir para frente. O senhor pode explicar de novo, professor? Realmente não entendi. Esse aqui é o exemplo mais didático, tá? Só para você ter uma noção, tá? Esse é o exemplo mais simples do que a gente vai ver daqui para frente. O que que significa o estrela? O operador de estrela. O operador de estrela significa que o símbolo que está junto à estrela pode se repetir 0 vezes, tá? Que é o epsilon, tá? Ou seja, não repete nenhuma vez, ou ainda pode se repetir n vezes, tá? Tá aqui, ó. Certo? Até aqui entenderam? Sim. Perfeito. Aí depois aparece o 1 aqui, ó, tá? Isso aqui é uma concatenação, né, com 1, tá? Lembra? Não necessariamente eu tenho que ter, quer ver? Vou escrever isso de uma outra forma para você entender o que eu estou falando, tá? 0, 0, asterisco, pontinho, 1, 0, asterisco, tá? O pontinho, tá? Ele significa o quê? Concatenação, certo? Esse pontinho aqui. Significa que eu estou concatenando 0 com 1, tá? Só que não obrigatoriamente eu tenho que ter esse pontinho, tá? Que é o caso aqui, ó. Eu não tenho que ter esse pontinho. Esse pontinho é opcional para dizer que é uma concatenação. Então, vamos pegar um exemplo usando linguagem de programação. De novo, que eu acho que o problema que vocês estão tendo é entender o que é concatenação. Lembra que eu falei assim, S1? Vou colocar isso mais para baixo aqui. S1 é igual a olá. S2
é igual a mundo. Se eu fizer isso aqui, ó, S1 concatenado com S2, vai resultar em olá mundo. Certo? Concatenei. Mas em expressão regular, deixa eu voltar a tela cheia aqui. Mas em expressão regular, eu não preciso ter esse pontinho aqui, eu posso omitir ele. Posso tirar ele aqui, ó, e fica assim, ó, S1, S2. Tá? É o caso aqui, ó, de 0 concatenado com 1. Tá? Então esse 1, ele vai aparecer uma única vez. Aí depois, esse 1 aqui está concatenado com esse 0 aqui, não está? E esse 0 é a mesma coisa. Ele pode aparecer N vezes ou nenhuma vez, tá? Que é esse E aqui que significa o epsilon, tá? E aqui são as combinações que nós podemos ter, ó, para essa cadeia aqui. Entenderam até aqui ou não? Sim, entendi. Mas As cadeias entenderam. Como é que as cadeias né, saíram a partir dessa expressão regular aqui? Sim? sim, essa parte sim. Tá. Beleza. Então, ops, deixa eu voltar aqui, a tela cheia de novo. Se a gente analisar todas essas combinações aqui, que são palavras, tá? Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra palavra, isso aqui é outra palavra. Todas essas palavras foram geradas a partir dessa expressão regular aqui. Então, todas essas palavras aqui, ó, elas fazem parte de uma linguagem que é definida por essa expressão regular aqui. E aí, observando essas palavras, nós podemos perceber que o que elas têm em comum? Todas essas palavras aqui. O que elas têm em comum, pessoal? Todas essas palavras aqui. Todas têm apenas um. Todas têm apenas um. É isso que está sendo falado aqui. Ops. Tá? É o que está sendo falado aqui. Entenderam? Sim. Tá, aqui tá com o alfabeto binário, tá? Mas isso pode ser feito com letras também, tá? Então, se eu tiver aqui, vamos pegar um exemplo com letras aqui que eu acho que é interessante. Vamos colocar aqui A asterisco B C asterisco. Vocês podem dar um exemplo de uma palavra que nós podemos formar aqui? AA, A. AA, 3 A's. Hum. Deixa eu ver. AAC. AAC, assim? Essa não pode, por quê? Porque o B ele tem que aparecer pelo menos uma vez aqui no meio, não tem? Verdade. Então eu tenho que ter AA, BC. Essa é válida. Poderia ter ainda ABC. Poderia ainda ter BC. Porque o asterisco aqui, né, o estrela, o A pode aparecer nenhuma vez. Mesma coisa com o C. Pode aparecer nenhuma vez ou ele pode aparecer N vezes aqui. Ó. Seja como for, eu tenho que ter sempre um B. Certo? Sempre eu tenho que ter um B no meio aqui. Essas são palavras válidas. Entenderam?
Sim. Vou mudar um pouco aqui agora, então. AC. Dá um exemplo de palavra aí. AC, né? Uma palavra. AC. AC. E assim por diante. Eu ainda posso ter AACCC, né? Eu ainda posso ter só AA, não ter nenhum C. Ou ainda posso ter C e nenhum A. Certo? Correto. Vamos pegar agora aqui um outro exemplo. Deixa eu ver. Acho que de exemplo tá bom, mas vamos pegar mais um aqui, tá? Só para. Agora eu mudei um pouco aqui a ordem aqui, né? Das coisas. Consegue dar um exemplo aqui de uma palavra? Agora a estrela aqui, ó, tá em cima de BC, tá? Foi por isso que eu coloquei o parênteses aqui. Tá. No BC seria BCC, BBCC. Nossa, professor, basicamente é infinitas combinações, né? Então, ó, vou dar exemplo de algumas palavras, tá? Nós poderemos ter ABC, ou ainda ABCBC, porque o BC é que se repete, tá? Ou ainda ABCBCBC, ou ainda só o A, né? Ou ainda só o BC, ou ainda BCBC. Entenderam? Sim. Beleza, então. Acho que ficou claro agora. Aqui alguns exemplos, né, de expressões regulares. Então nós temos aqui o alfabeto binário, 0 e 1. E aqui nós temos uma expressão regular que é o quê? 0, 1 mais 1, 0. Tá? Esse mais aqui significa união. Tá? Bom, então, quais palavras nós podemos formar a partir dessa expressão regular aqui? Aqui, ó, eu separei bem passo a passo, tá? Então aqui o 0 está concatenado com 1. Então seria isso aqui, ó, 0 concatenou com 1. O mais é a união. O mais é a união com o quê? Com 1 e com 0. Concatenado 1 com 0. A concatenação de 0 e 1 é 0, 1. A concatenação de 1 com 0 é 1, 0. E aí a união de 0, 1 com 1, 0 é 0, 1,10, que resulta então nesse conjunto aqui. Certo? É questão de acostumar, tá, pessoal? Como é novo o conceito, né? Mas daqui a pouco vocês já acostumam. Aí tem que fazer exercício, tá? Para poder fixar isso, né? Para automatizar isso mais, né? Então vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 0, 1, aqui 0, né? Aí entre parênteses 1 ou 1, fecha parênteses 0. Bom, o 0, ele tem que aparecer pelo menos uma vez aqui. E ele está concatenado com o que está entre parênteses aqui. Aqui eu tenho 1 ou 1. 1 ou 1 é 1. Certo? 1 ou 1 é 1. Concatenado com 0. Então concatenei aqui com 0. O que gerou no final isso aqui? 0 concatenado com 1, concatenado com 0, que gerou essa palavra aqui. 0, 1, 0. Perfeito?
Bom, e aqui nós temos mais exemplos, né? Vamos pegar aqui, então, eu tenho essas expressões aqui, né, que são geradas a partir do alfabeto binário, 0, 1. Então, nós temos 0, asterisco, 1 e 0. Tá? Se eu formar todas as cadeias possíveis aqui, eu vou chegar à conclusão de que essa expressão regular denota uma linguagem composta por cadeias W, tal que W contém um único 1. Cheguei nessa regra. Essa expressão regular, eu chego o quê? Nessas duas cadeias aqui, ó, 0, 1 e 1, 0. Formou essa linguagem aqui. E essa expressão regular aqui, ó, é epsilon ou 0 concatenado com 1 estrela. Ela denota que linguagem? Ela denota uma linguagem em que as cadeias W, né, as palavras, W tal que W é uma sequência de 0 ou mais uns, começando opcionalmente com 0. Conseguiram entender isso? Por quê? Começando opcionalmente com 0. Porque a união de epsilon, que é a cadeia vazia com 0, é 0. Tá? É isso que está falando aqui. E aí temos essa outra expressão regular aqui. 0 mais 1, entre parênteses, estrela. É igual ao quê? É um conjunto das partes do alfabeto, ou conjunto de todas as cadeias possíveis sobre o alfabeto, incluindo a cadeia vazia. O que é a cadeia vazia? É o tamanho de W, ele pode ser 0. Tá? É isso que está falando aqui. Conjunto de todas as partes do alfabeto. Por que todas as partes do alfabeto? Porque, assim, essa expressão regular aqui compreende todas as combinações de 0 e 1 que eu posso ter. Pode ser 0 ou 1, então eu posso ter só um 0, posso ter só um 1, posso ter 0 ou 1, e repetido um número de vezes aqui. Vamos olhar o exemplo aqui embaixo, aqui, né? 0, 1 concatenado com 0, 1 estrela. Semelhante, né, a essa expressão de cima, mas sem a cadeia vazia. Por que sem a cadeia vazia? Porque eu tenho que ter pelo menos um 0 ou um 1 aqui antes. Tá? Certo? Conseguiram entender? Esse último exemplo, que eu não entendi muito. Vamos fazer junto, então. Vamos lá. 0 ou, tá? O mais aqui é o ou, tá? 0 ou 1 concatenado com 0 ou 1 estrela. Lembra da dica, né? Sempre quebra um problema em partes menores, tá? Fica mais fácil. 0 ou 1. Qual o símbolo que nós podemos ter? Podemos ter o 0, né? Certo? Que é 0 ou 1, tá? Podemos começar com qualquer símbolo aqui, 0 ou 1. E aqui, ó, concatenado com o quê? Com 0 ou 1 também, não é? Então essa aqui é uma cadeia válida, não é? Sim ou não? Outra cadeia válida. Não vou colocar aqui embaixo não, porque senão não vai caber aqui tudo, tá? Outra cadeia. Tem que começar com 0 ou 1, tá? 0, 1. Hã? 0, 1? 0, 1. Esse 0 aqui é dessa cadeia aqui, certo? É dessa expressão regular aqui. E esse 1 aqui é dessa aqui, certo? Certo.
Beleza. Qual mais? 1. 1. Esse primeiro 1 aqui é dessa aqui. E esse segundo 1 é dessa aqui. Mais outro. 0. 0. Tá. O que mais? 0101. 0, 1. 01. 0, 1. Uhum. Tá, então me explica. Esse primeiro 0 aqui vem daqui, certo? Isso. E esse segundo 1 vem da onde? Da primeira tabela? Dessa aqui? Dessa Não. expressão aqui, né? Não, eu tinha pensado da outra, mas tá errado, né? Se for da outra. Não, porque essa aqui, ó, o asterisco só tá em cima desse aqui, ó. Ah, O asterisco só tá em cima dessa expressão aqui, ó. Dentro desse parênteses aqui, ó. Então, 0 é esse aqui, que é 0 ou 1. Esse 1 aqui, ó, saiu daqui. E aí, a estrela não significa concatenação com ele mesmo? Repetir ele mesmo N vezes? Então, nós sim. podemos mostrar um 0 aqui, depois um 1 de novo, tá? E assim vai. Pode repetir um 1, pode repetir um 1 de novo, pode vir um 0, 0, 0, 0, 0. Tanto faz. Entendi. Desde que comece com 0 ou 1. 0 ou 1. Certo? É isso que está sendo falado. Bom, eu acho que a melhor forma de vocês aprenderem, pessoal, é o seguinte: exercícios, tá? Então, o que eu peço para vocês aí? Peço que vocês façam os exercícios, tá? Eu já subi lá no Siga A. Exercita mesmo, faz todos os exercícios, e aí na próxima aula eu corrijo, tá? Embora você vai ver as respostas aqui lá no slide, tá? Mas eu peço que vocês não olhem as respostas lá no slide, tá? Tenta fazer sem olhar a resposta, para você aprender mesmo. Beleza. Tudo bem? Beleza, professor. Questão da prova, professor. A gente conseguiu acertar alguma coisa? A questão da prova, o que aconteceu? Tá vocês dois aí, né? Deixa eu voltar aqui pro Meet, só para ver quem tá, né? Gabriel e Isaías, né? Gabriel, vocês mandaram a prova lá pelo Discord. Foi. Por Aí eu vi o causa. print lá, né, que tava com problema, né, de subir lá no Cigarra, né? Sim. Parece que eu não sei se o senhor esqueceu de atualizar lá, mas ele tava funcionando como até 7 horas lá no Siga. Do negócio. Ele tava para vocês subirem lá. Quer ver? Ó, vou voltar aqui. Deixa eu entrar no Cigarra. Normalmente eu dou um prazo de 24 horas, né? Uhum. Ixi, agora o Cigarra tá fora. Deixa eu ver se ele volta aqui. Comportamento inesperado. Bom, o Cigarra tá fora, agora não dá pra gente mostrar. Mas eu coloquei um prazo lá de 24 horas, se não me engano. Ou até as 23h59 do dia seguinte. Sim. Bom, aí vocês não conseguiram mandar, tudo bem, mandou lá pelo Discord. Abri a sua prova, Gabriel, e comecei a corrigir ela. Comecei a corrigir sua prova. Tá aqui, inclusive, eu deixei ela até aberta aqui, ó. Isso aqui é a sua prova. Sim. Comecei a corrigir, eu olhei e falei, não, tá, alguma coisa que teve alguns errinhos e tal, né, enfim. Aí abri a prova do Isaías. Tá depois, tá? Bem depois de eu ter olhado a tua prova, abri a prova do Isaías e falei assim, cara, mas tá diferente. Eu nem tinha reparado no nome aqui, tá? Eu comecei a olhar e falei, mas tá muito parecida aqui as figuras, né? Aí que eu fui olhar e falei, pô, mas tá o mesmo nome. Aí, por lógica, né?
Eu entendo que, Gabriel, você mandou a sua prova para o Isaías. Então, Não tem outra explicação para isso. é porque, no caso, como a gente estava muito sem tempo, juntou eu, o Paulo e o Isaías, a gente fez a prova junto. Cada um pegou uma questão para fazer, como era muito extensa, para desenhar no computador demora muito. Então, cada um fez uma questão e depois a gente juntou tudo. Só que eu acho que o Isaías até. Eu conversei com o Isaías lá e disse que. Ele viu direitinho lá e disse que confundiu a prova dele com a minha. Ele até me mostrou a prova dele depois. Pois é, mas Gabriel, Isaías, né, vocês estão aí me ouvindo. Mas isso não poderia ter acontecido, assim, jamais vocês poderiam trocar ideias sobre as provas. Só assim, ó, a primeira, tô com dúvida, a segunda e tal, vocês poderiam discutir, mas vocês jamais poderiam ter feito essas provas junto. Cada um fazer uma parte da prova. Porque aí não virou prova, aí virou trabalho, entendeu? Né? Então a prova ela é individual, né? Então, isso que aconteceu, é, professor, vocês poderiam ter mandado lá no SIGA, professor, está dando muito trabalho de fazer a figura no Word e tal. Aí eu falar para vocês, ó, pode fazer no caderno mesmo, né? Faz aí no caderno, desenha, né? O autômato não tem problema. Tira a foto e anexa a imagem da foto lá no Word. Poderia fazer isso aí, sem problema algum, tá? O que vocês não poderiam fazer é o que vocês fizeram. Vocês compartilharam a prova aí entre vocês três, inclusive eu só recebi a prova de vocês dois, eu não recebi a prova do Paulo, né? Uai, mas ele mandou junto com a gente, do Paulo. Não, mandou não. Vou até olhar aqui de novo, tá? Ele até mandou antes da minha. Aqui, professora. Não vi. Aqui, Paulo Guilherme Paes. Ele não tá aqui agora na chamada, né? Não, ele não conseguiu chegar a tempo. Mas não dá nem para considerar, professor, dessa vez? Gabriel, se não me engano, isso aconteceu no semestre passado, não foi? Foi. Por coincidência, né? E comigo, né? Você e eu não lembro qual que era o outro aluno, não lembro, tá? Mas foi na minha disciplina. E a gente conversou sobre isso na época, né? Falou, ó, vocês têm que fazer a prova individual, assim, assim, assado, né? Papapá. Enfim. Repetiu, então não tem como, né? Não tem como. Vocês vão ter que. Aqui é a prova do Paulo Guilherme, né? Abri ela aqui agora. Eu nem tinha encontrado ela aqui, tá? Mas aqui depois eu posso corrigir. Mas dá para ver que ele fez a prova dele, tá? Inclusive ele usou aqui o JFLAP, tá? Vou falar para você que não é para usar, né? Não era o ideal usar o JFLAP, mas eu vou olhar aqui e vou ver se está certo, tá? Mas essas aí vocês pisaram na bola de novo, Gabriel. Vocês tinham que ter feito individual, cara, essa prova. Se o Isaías estava com dúvida, você fala assim, Isaías, eu posso tirar alguma dúvida tua, mas eu não posso te passar a minha prova, entendeu? Isso aconteceu também, não foi só com vocês, de linguagem de formais autômatos. Lá em Algoritmo 2 aconteceu também, por mais que eu avisei a turma. Tá? Como eu faço? Antes de aplicar a prova, pessoal, prova individual, faça cada um a sua. Né? Eu sou bom para pegar plágio. Em programação, então, nem tenta passar a perna, porque eu vou achar o erro. Vou achar o erro não, vou achar a cópia, né? Onde você copiou. E assim aconteceu. Você perguntar lá para eles, lá tem um monte lá que tirou 0. Então, assim, eu prefiro muito mais se, por exemplo, se o Isaías estava com dificuldade na disciplina, ele deveria ter me procurado, falar, professor, não estou entendendo, não estou conseguindo estudar por causa disso, daquilo, né? Do que ter, enfim, né? Ter burlado aí as regras, né? Seria muito melhor. A gente poderia ter estudado uma outra alternativa. Mas fazer a prova, copiar do colega, né? Ou fazer a prova junto, dessa forma que vocês fizeram, vocês quebraram totalmente aí a regra. E não seria só comigo, tá? Com qualquer outro professor, se vocês fizerem isso, vai tomar pau, não tem jeito. Tá?
Pelo que eu conheço ainda, das reuniões que eu tenho participado com os professores, mas de jeito nenhum. Eu ainda sou até muito tranquilo, assim, de na primeira vez eu aviso, né? Tento conversar e tal, mas fraude em prova, né, cara, é zero mesmo, tá? Beleza. Então, e não vale a pena, pessoal, não vale a pena, porque não é só a questão da nota, tá? Não é só a questão da nota. Se vocês, ó, escutem o que eu tô falando, se vocês não entenderem linguagens formais autômatos, nem adianta querer fazer compiladores. Nem adianta, cara. Se você for tentar fazer compilador sem entender LFA, vai sofrer muito lá. Principalmente com as expressões regulares. Então tem que entender mesmo. Tá? Vocês têm chance ainda, tá? Ninguém reprovou, né, na disciplina. Tem mais a segunda avaliação. E tem o trabalho. Tá? São 3 notas, né? É média aritmética simples. Então, para o benefício de vocês, o trabalho tem o mesmo ponto que a prova. Então, veja, se você tirar 10 no trabalho, né? E 10 na segunda prova, você passou, né? Beleza, professor. Certo? Beleza. Pessoal, então façam aí os exercícios, tá? Obrigado aí por ter falado da avaliação do Paulo Guilherme, porque eu realmente não tinha visto. E aí, seguimos na próxima aula e façam os exercícios, ok? Podemos mandar o exercício hoje? Qualquer dúvida pro senhor? Pode mandar sim. No Pode Discord fazer. mesmo, né? Pode mandar pelo Discord. Uhum. Manda naquela. É que, professor, pelo grupo, pelo Zap, ficaria melhor para todos, porque o Discord é meio, como posso falar, a maioria acho que todos, na verdade, não tem costume nenhum de utilizá-lo. É mais o Zap mesmo. Então, esse foi um tema, tá, pessoal, que foi até discutido lá na reunião de professores, né? O que acontece? O WhatsApp, o WhatsApp, ele tem um problema, né? Que o WhatsApp, ele é pessoal, né? A gente não tem um WhatsApp corporativo, né? Da Unemat, né? Então, o que acontece? Poxa, eu estava recebendo mensagem de WhatsApp meia-noite, domingo, 5 horas, 6 horas da tarde, né? Então, foi até uma sugestão lá do professor Robinho, se não me engano. Vocês conhecem, né? O Robinho, né? E falou, ó, os alunos estão habituados já a utilizar o Slack ou o Discord. Então eu peguei e usei. Peguei e fiz o convite lá. E eu vi que lá em algoritmo está todo mundo usando, estrutura de dados está todo mundo usando, vocês também estavam usando. E aí, até coloquei, né? Falei assim, ó, o WhatsApp é só em último caso, tá? Eu prefiro que vocês usem o Discord mesmo, tá? A nossa comunicação ser pelo Discord, porque o WhatsApp é pessoal, né? Então eu acabo recebendo uma mensagem, eu deixo ele ligado, porque, enfim, eu tenho família que mora longe daqui, eu preciso estar sempre atento. Então, o nosso canal de comunicação entre professor e aluno é o Discord mesmo, tá? Mas se você mandar pelo Discord, eu vou ver. Perfeito? Beleza. Acho Então tá bom, pessoal. Então façam aí os exercícios. Se tiver tendo dúvida aí no exercício, manda lá no Discord, tá? Conforme vai fazendo, manda lá no Discord e a gente vai tirando essas dúvidas. E se for preciso, a gente volta aqui pro Google Meet, tá? Sem problema algum, tá? Eu só vou então encerrar essa chamada aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E deixa eu até encerrar aqui o vídeo. Ele fica enorme.